Olá pessoal, boa noite. Que bom que você está aqui conosco. Muito bom você não perder esse vídeo. Então, de antemão, já quero que você compartilhe esse vídeo. Eu vou colocar um vídeo para que vocês entendam o motivo de eu estar aqui gravando para vocês, o motivo e a facilidade que eu tenho de ensinar um idioma para vocês, em particular a língua espanhola. Eu estudei muito das coisas que eu aprendi como um atalho para você não fazer o mesmo percurso que eu percorri. Eu vou facilitar a tua vida ensinando espanhol com 3 exatos passos para que você venha aprender do zero à fluência, com um pouquinho a mais de dedicação do que você já está colocando na sua vida para aprender o idioma, você vai ver que você pode aprender muito. Está chegando muitos alunos ainda para assistir nossa aula, e enquanto os alunos chegam, eu vou colocar um vídeo para mostrar um pouco da minha vida particular para vocês. Muchas gracias a todos. Este é meu sentimento. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, familiares, a todas as pessoas que marcaram minha vida de alguma forma. É por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui no Facebook, especialmente no Facebook, para alcançar o maior quantidade de pessoas que marcaram minha vida de alguma forma. Então, é justamente esse. Eu quero agradecer a vocês pelo incentivo que vocês sempre me deram para eu continuar dando aula de espanhol. Os que me conhecem, os que são da minha família, os meus amigos de infância, sabem que eu dou aula desde meus 18 anos. Já existem 16 anos de sala de aula. É, e, e eu dando aula, eu tenho recebido vários incentivos de muitas pessoas que aprenderam de forma rápida o método de eu dar aula, a minha característica de dar aula do método rápido, fácil. E realmente eu senti de Deus que eu tenho facilidade de dar aula e eu quero expandir, eu quero compartilhar esse conhecimento que eu tenho, não só para o Brasil, mas em todo o mundo. Eu sei que tem brasileiros em toda parte do mundo que querem aprender espanhol de forma fácil. Tem pessoas que já são nativas, que falam espanhol e não conhecem a gramática, a própria ortografia do próprio idioma que fala. Então, eu quero alcançar todas essas pessoas, ensinar da melhor forma possível. É o seguinte, eu estou criando uma lista de transmissão para ensinar, para alcançar isso em grande escala. Então, quem quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, com alguém que tenha vontade de aprender espanhol, até professores, pessoas que se formaram em letras com habilitação em língua espanhola e têm dificuldades de dar aula, de enfrentar uma sala de aula. Então, eu quero ensinar vocês estratégias para que você não venha ter medo de uma sala de aula, estratégias de você ensinar os seus alunos de outra forma, de uma forma mais interativa com eles, que eles venham aprender de uma forma mais fácil, mais rápida. Olha, no dia de ontem, no dia 24 de março, o Jair Bolsonaro teve uma reunião com 27 empresários, tá em todas as mídias, tá nos jornais, se reuniu com 27 empresários, vendo como expandir o turismo no Brasil. Citou como referência Cancún, uma cidade localizada no México, que é um país que fala espanhol. Então eu sinto que o turismo vai crescer muito no Brasil. Então vai crescer muito e quem tiver um segundo idioma, o espanhol é uma boa oportunidade, já que se parece tanto com a língua portuguesa, por ter nascido da língua latina, é uma boa oportunidade de você aprender espanhol. E quem já tem uma noção de espanhol, mesmo que seja um nível iniciante ou intermediário, ou alavancar os seus estudos e pegar com mais firmeza para aprender esse idioma tão lindo, tão maravilhoso, que abre portas, escancara as portas. Então, um idioma vai estar sempre colocando você em lugares que você só com seu português não chegaria. Então, pega essa dica aí, estuda mais, manda teu contato aqui, se quiser, pode escrever teu contato aqui nas mensagens abaixo, que eu vou te mandar uns vídeos por semana. Toda semana você vai estar estudando comigo, vou estar criando os vídeos, criando produzindo coisas para que você venha aperfeiçoar o seu espanhol de alguma forma, tá? Eu tenho o meu WhatsApp também, eu vou deixar um linkzinho para quem clicar no WhatsApp, já vai direto para o WhatsApp de aulas. Então é isso aí, estou gravando esse vídeo realmente para compartilhar com vocês, para que vocês não passem pelo mesmo caminho árduo que eu tive que passar para poder aprender esse espanhol, esse idioma tão lindo, tão maravilhoso. Tem mudado muito a minha vida e mudado a vida de muitos brasileiros. Então, pessoal, vocês acabaram de ver um vídeo meu mostrando um pouco da minha apresentação, a minha vontade de ensinar espanhol para vocês e a facilidade com que eu tenho, que eu desenvolvi para poder ensinar espanhol de uma forma mais fácil, mais simples, que você venha fazer seu tempo render mais, tá? Olha só, vamos lá
para a nossa aula. Para quem não conhece ainda, está seguindo o canal ou está entrando nessa videoaula pela primeira vez, meu nome Tiago Soares. O Instagram, que as pessoas têm me seguido, @tiagosoares.oficial. Pronto, tiagosoares.oficial. Esse é meu Instagram. E vamos lá para a nossa aula em si. Eu sei que existem brasileiros em toda parte do mundo. Eu sei que tem pessoas estrangeiras que querem aprender a própria língua materna, que tiveram dificuldades na sua alfabetização e na sua adolescência de aprender realmente a gramática da língua materna. E eu estou aqui para isso, para ajudar os brasileiros a falar um novo idioma, uma segunda língua, a língua espanhola. Eu estou aqui também para ensinar os nativos a aprender o seu próprio idioma, a língua espanhola. Então, vamos lá. Então, pessoal, durante muito tempo se foi ensinado o idioma pelo método conhecido como método papagaio, que é o método repetição. Então, as escolas de idiomas e as escolas seculares, ela colocava os alunos em sala, sentados normalmente como nós estamos acostumados, e de repente o professor falava uma frase: "Eu me chamo Tiago", repitam, e todos os alunos: "Eu me chamo Tiago", repetiam o que o professor falava. O professor colocava uma lista de palavras e chegava assim: "Vamos lá pronunciar essas palavras. Parede, usted, re", e os alunos repetiam: "Parede, usted, le, re", diante do que os alunos reproduziam do professor, se achava, nesse método papagaio, que por muito ouvir, você iria aprender a se comunicar com uma outra pessoa, se comunicar no idioma. E esse método, por um período da vida, diante da sociedade, da civilização, de como as pessoas se transitavam, diante da carga horária, diante da quantidade de informações, funcionou por um período, mas não era um método 100% eficaz, e também foi desenvolvido um outro método. Um outro método, os alunos ficavam dentro de uma sala de aula com fones de ouvido, escutando uma reprodução de um áudio. E esses alunos, de tanto escutarem esse áudio, achavam que também aprenderia a falar espanhol de tanto input, de tanta informação entrando no cérebro, ele achava que ia poder falar espanhol. Mas também não era um método 100% eficaz, até porque existiam perguntas que você teria que conhecer o idioma por completo para poder responder essas perguntas. Então, o que acontece? Hoje, eu vou passar para vocês como você vai aprender esse idioma tão parecido com a língua portuguesa. Originou-se do latim. Hoje existem 4 idiomas considerados idioma irmãos: português, espanhol, italiano e francês. Esses 4 idiomas são considerados irmãos, idioma que nasceram da mãe língua latina, e por isso que há uma certa semelhança entre eles. Hoje eu vou ensinar para vocês alguns passos, 3 exatos passos, para que você venha aprender espanhol com uma certa facilidade, tá? Então vamos lá. O que eu desenvolvi para vocês? Vocês vão perceber que existem habilidades que vocês vão ter que ter algumas destrezas em 4 habilidades. Eu vou te dizer daqui a pouquinho quais são essas habilidades, mas antes eu vou fazer um pré-teste para que você, ao falar essas palavras, venham se conscientizarem o quanto espanhol é fácil. E vou misturar todos os métodos que foram antes passados e eu vou colocar um único método para que você aprenda espanhol de uma forma bem fácil, tá bom? Então vamos ver o seguinte. Vou escrever aqui uma palavra. Então, pronuncia comigo. Sol, sal, fatal. Sol, sal, fatal. Sol, sal, fatal. Essas 3 palavras terminam com a letra L. E mesmo essas 3 palavras terminam com a letra L. E elas, no português, no final de palavras, o L tem som de U, de letra U. Sol, sal, fatal. Então, para quem está aprendendo o espanhol, nunca ele vai pronunciar o U no final da palavra. Então, a pronúncia correta é sal, sal, sol, fatal.
Eu, na sala de aula, já vi vários alunos que na hora de pronunciar essas 3 simples palavras, eles têm dificuldades. Eles falam assim, como é, professor, que pronuncia? Palavras que terminam como profissional. Então, como é que o professor que se pronuncia essas letras L's no final das palavras? Então, alguns alunos pronunciam assim, fatale, fatale, sale. Não, não é sale, é sale. A letra L mesmo na língua portuguesa, L. No espanhol, tu vai pronunciar assim, ó. El, el. Então, só essa variação fonética aqui, você já vai perceber que você aprende muito. Na língua espanhola, palavras que começam. Palavras que tem isso aqui, ó. El com acento e el sem acento. Sem acento, sem latilde. Então é o seguinte, ele, mesma pronúncia de ele, só que ele com acento representa um pronome personal. Ele sem tilde, sem acento, esse acento aqui é chamado de la tilde. Sem o acento é conhecido, ele é gramaticalmente identificado como um artículo determinante. Eu vou dar um exemplo na língua portuguesa de estas duas palavras. Ele, pronome pessoal, quer dizer ele. Ele, sem acento gráfico, quer dizer artigo o. Então, olha, simplesmente pela fonética, você não conseguiria identificar a diferença do ele para o ele se você não tivesse atento à grafia, à escrita, que é acento diferencial. O acento é totalmente diferencial. Vamos lá, vou colocar outros exemplos aqui para vocês. Vocês vão entender o porquê de eu estar explicando essas coisas de forma fonética, porque tem muito a ver com o método que você vai estudar, com os 3 passos que você vai desenvolver para aprender a falar o espanhol. Olha só. Mais. No português e no espanhol, mas. Se eu uso a palavra mas, esse mais de quantidade, eu quero mais café. Eu quero mais dinheiro. Então, mais, advérbio de intensidade. Esse mais é equiparado à língua portuguesa como porém, mais, porém, que também ele pode vir como perro. Eu vou fazer uma frase aqui para vocês. Estoy bien, pero no mucho. Estoy bien, pero no mucho. Esse pero pode ser substituído por mais. Com acento ou sem acento? Sem acento. Mais com sentido de porém. Então, essas palavras são palavras-chave que você só vai desenvolver elas se vocês estiverem estudando a habilidade escrita juntamente com a habilidade leitora, compreensão leitora. A gente vai ver logo a seguir isso aí. Eu separei já para vocês o segredo. Vou dar logo de bandeja para vocês. O segredo, para a gente não perder mais tempo. Porque eu estudei em várias escolas de idiomas que me custaram muito dinheiro e que me custaram muito tempo. Eu perdi muito tempo aprendendo, gastando esse tempo para aprender isso aqui. Então eu não quero que você passe por isso. E é por isso que já estou dando de cara o segredo para vocês. O segredo de aprender um idioma está voltado exclusivamente nas 4 habilidades linguísticas. Então você deve estar se perguntando, mas professor, eu não entendo nada, eu não sou linguista, eu não entendo nada de linguística. Então, e essas habilidades, essas destrezas, quais são elas? Vou dar de bandeja para vocês. Tcharam!
Eu coloquei elas enumeradas como 1, 2, 3, 4, mas não necessariamente vocês têm que aprender elas nessa ordem, tá? São 4 habilidades, eu vou destrinchar todas elas. Geralmente, as pessoas elas dão atenção a 2 e as outras 2 ficam meio que esquecidas, porque cada pessoa ela vai ter sempre uma afinidade ou uma habilidade de aprender ou desenvolver mais rápido alguma dessas destrezas. Então, só repetindo, não estão em ordem, mas uma delas, e uma das principais, dependendo do seu objetivo. Por que dependendo do seu objetivo? Porque existem pessoas que aprendem o idioma com o objetivo de se comunicar com outra, viajando, conhecer um parceiro em outro país, fazer um turnê de férias. Então é o seguinte, existem objetivos específicos que vai te ajudar a aprender o espanhol e isso vai intensificar o aprendizado de uma forma mais rápida, de acordo com cada habilidade, de acordo com cada destreza. Então vamos lá. Se você tem um objetivo de aprender espanhol voltado ao trabalho, um espanhol voltado da forma instrumental, voltado a alguma área específica, você pode começar com os vocabulários da sua profissão e você vai desenvolver a leitura, vai desenvolver um pouco a fala, dependendo da sua área de atuação, do seu objetivo. Se você quer viajar, então provavelmente o falar vai ser a chave para você se comunicar melhor. Detalhe, eu vou estar sempre lembrando isso para esse vídeo. As destrezas que eu separei aqui não estão em ordem de aprendizado, tá bom? Então, hablar. Expressão oral. Hablar. Que vamos falar sobre o hablar. Se você quer manter um relacionamento com alguém, é imprescindível que você saiba falar. Mas o falar está diretamente ligado com a gramática e com a ortografia. Porque se você não ler, não gostar de ler espanhol, não gostar de ouvir espanhol e não desenvolver as outras destrezas, você vai acabar falando muito errado, não vai conseguir conjugar um verbo corretamente e o brasileiro ele vai ter muitos empréstimos linguísticos. O cérebro do brasileiro ele trabalha muito, não em sua totalidade, mas a maioria delas. Você quando está aprendendo espanhol no nível iniciante para um nível intermediário, você puxa muito do que como seria a frase em português e reproduz ela da mesma forma que você acha que é no português na língua espanhola. Aí é que está. Se você ler mais, isso não vai acontecer. A segunda destreza que eu separei, não menos importante que a primeira destreza, habilidade, que é falar, é o escutar. Escuchar. Compreensão auditiva. Se tu tem uma facilidade de escutar, talvez você diga, professor, o meu tempo é muito corrido, eu não tenho como parar um período do meu tempo para poder escutar alguma coisa. Isso não é desculpa, porque as mídias sociais te forçam a escutar, as músicas internacionais te forçam a escutar. O mundo inteiro está rodeado de pessoas que falam espanhol e existem pessoas que querem se conectar com você. E se você souber espanhol, essa facilidade vai chegar com mais rapidez e vai ter uma fluidez melhor nessa comunicação. Porque quem ouve muito, ele fala bem. Então vai ter que ter um ouvido mais aguçado para justamente aquelas palavras que eu dei no início da aula. Sol, sal, fatal, monumental, fundamental. O L sempre som de el, al. Então, funil, abril, então o L com som de L, isso é muito importante. Existem também fonéticas voltadas para o R, WR, que é o RR. Existem palavras como L e WL, que é o LL, palavras como gallina, pollo. Em alguns países eles são falados como gadina, pollo, galinha e frango. Gallo, gallo, e na Argentina ainda se fala, em uma parte do Uruguai, fala gacho, gachina, cache. Vamos lá. Na destreza escuchar, eu vou falar algumas palavras aqui para que vocês mentalizem de como essas palavras seriam escritas simplesmente testando o seu ouvido, compreensão auditiva, tá bom? Vou falar uma palavra aqui para vocês. Zorro, zorro. Essa palavra, zorro, é a primeira palavra. Segunda palavra,
Pelirrojo. Pelirrojo. Essa é a segunda palavra. Terceira palavra. Pimpolho. Pimpolho. Terceira e última palavra. Eu vou escrever elas aqui para ver se vocês... Vou usar o verso aqui. Vou escrevê-las aqui para ver se vocês conseguiram, na sua mente, mentalizar como se escreve essas três palavras. A primeira, zorro. So, em espanhol, so, para você fazer essa fonética, so. So. Se tremeu a língua, tem dois R's. Zorro. Se tremeu a língua, existem dois R's. Vamos lá para a segunda palavra. Vou usar aqui. Segunda palavra falada foi pelirrojo. Antes de colocar o pelirrojo, a tradução de zorro quer dizer raposa. Zorro na língua espanhola, raposa na língua portuguesa. O animal raposa. Pelirrojo. Rojo. Existe uma palavra na língua espanhola, essa aqui, ó. Rojo, tremeu, letra R. Rojo quer dizer vermelho, a cor vermelha. Rojo. Pelirrojo quer dizer pele de pelo, cabelo, pelo vermelho. A pessoa que é ruiva, o ruivo, que possui o cabelo vermelho. Pelirrojo. E a terceira palavrinha que eu falei para vocês foi... Pimpolho. Pimpolho. Em alguns países falam show, pimpocho ou pimpolho. Pimpolho. L. Pimpolho quer dizer um botão de rosa, um pimpolho. Pelirrojo. Pelirrojo, vermelho. Vermelho. Pelirrojo, cabelo vermelho. E zorro, olha a pronúncia, zorro, quer dizer nada mais, nada menos que raposa. Então, se você desenvolveu essas três palavras na sua mente de forma correta, já mostra que você tem uma habilidade maior de aprender usando a destreza escutar. A destreza escutar é muito importante, porque você vai escutar uma rádio, existem sites, colocar no Google, rádio em espanhol, existem diversos sites que você pode estar antenado a rádios em todo o mundo. E aí você vai procurar uma rádio que fala mais do que você gosta, do que você quer ouvir. Então existe rádio voltada para o jornalismo, voltada para o futebolismo, existem várias rádios infinitas que você pode escutar, inclusive as músicas. Existem muitas pessoas que aprenderam o espanhol através da música. Eu utilizo muito música em sala de aula quando está na etapa da destreza escutar. Isso desenvolve muito a habilidade. Então vamos lá. Primeira destreza que eu coloquei aqui, não mais importante do que a segunda. Primeira destreza, hablar. Hablar, falar. Para você falar bem, você tem que aprender a gostar de ler. Se você não gosta de ler, é uma boa iniciativa para você começar a ler gibis, ler livros pequenos contos em espanhol, para que assim você possa aprender como se escreve cada palavra. Então, segunda destreza, escutar. Então, hablar, primeira destreza. Segunda destreza, escutar. Terceira destreza, e lembrando, não está na ordem, escrever. Essa é a terceira destreza que eu separei para vocês. Escrever. E por mais que você diga, escrever é difícil. Mais difícil do que escrever é você falar em espanhol e uma outra pessoa entender o que você está falando. Escrever, por mais que você diga que não gosta de escrever, você escreve todos os dias. Se você usa o WhatsApp, usa e-mail, usa Facebook, usa Instagram, as redes sociais,
te obriga a escrever. Então você está escrevendo sempre. Se você manter um pequeno... quem não tem amigos estrangeiros para falar, para se comunicar com eles, mantém contato comigo. Deixa um comentário. Eu preciso me comunicar mais. Que existem pessoas que concluíram até cursos de espanhol de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, conseguiram concluir uma faculdade de letras com habilidade em língua espanhola em 4 anos, e mesmo assim ela perde a prática de se comunicar com alguém, perde a prática de conversar com alguém por falta de amigos, tem dificuldade de se relacionar com pessoas e formar novas amizades. Eu posso ser esse canal para você, de ligar você ao mundo da língua espanhola e apresentar diversos amigos. Existem diversos alunos que estão assistindo essa aula nesse exato momento e também querem se comunicar com você que fala português como língua nativa. Então, escrever, expressão, escrita é muito importante para você. Lembrando que eu disse no começo das destrezas, existem 4 destrezas. Eu coloquei falar, a segunda, escutar, a terceira, escrever e a quarta destreza, eu separei aqui, ó, ler. Essa, sim, é primordial para quem quer aprender um idioma. Ler. Compreensão lectora. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você lê, mais o mundo hispânico, mais o mundo do que você está lendo, não só a informação, tanto, mas também, tão quanto a gramática, a ortografia vai entrando na sua cabeça com uma certa facilidade. Quanto mais você lê, mais você vai estar empenhado nisso. Olha só, existe uma pesquisa que foi feita na Universidade de Cambridge. Ela é o seguinte, a pesquisa pergunta, qual a maior dificuldade de alguém aprender um outro idioma? Vou colocar o espanhol aqui como chave. Qual a dificuldade que você tem de aprender espanhol? É a velocidade que o nativo fala, é muito veloz e por isso eu não compreendo, ou as palavras que o nativo fala são palavras que eu não conheço, palavras desconhecidas para um aluno de língua portuguesa que quer aprender a língua espanhola. E foi feita uma pesquisa. E aí eu quero já aproveitar essa aula, fazer como uma enquete. O que é que você acha brasileiro, o que é que você que é brasileiro, o que acha que mais dificulta você para compreender alguém que fala em espanhol? É a velocidade que ele fala ou as palavras que ele fala que você não conhece? O resumo, a pesquisa fala e comprova que a maior dificuldade de você, talvez você esteja aí pensando, os dois, mas existe uma diferença com maior relevância. A maior dificuldade para um brasileiro compreender alguém que está falando em língua espanhola são as palavras que você não conhece. Por incrível que pareça, eu reconheço e sei que quando a pessoa está falando espanhol de forma mais acelerada, dificulta ainda mais. Mas se ele utiliza palavras lentas e que você não conhece o significado delas, não vai influenciar se você está escutando ela de forma rápida ou de forma lenta. Vou colocar um exemplo para vocês. Não tinha pensado isso antes da aula não, mas é muito interessante porque isso serviu muito para a minha vida. Olha só, se eu falo palavras como chico, que quer dizer garoto, criança, está, é o verbo estar da língua portuguesa, da língua espanhola, chorando no português. Em espanhol, vou falar llorando. Então, eu digo assim, ele, lembra do ele? Ele, sem acento, eu digo, el chico está llorando. Vou falar essa frase de uma forma mais veloz. El chico está llorando. Se você escuta, el chico está llorando, ou el chico está llorando, não faz diferença para você, porque você conhece que ele é o artigo o, chico, substantivo, está, verbo, llorando, verbo no gerúndio. Então, essas 4 palavras, o garoto está chorando, você já conhece. Eu digo para vocês, me acordei de regalar uma pessoa, vou falar de novo. Me acordei de regalar uma pessoa. Essa frase, mesmo que eu fale ela de forma mais lenta, o brasileiro vai ter dificuldade de entender a tradução. Me acordei de regalar uma pessoa. Regalar a uma pessoa. Então,
Acordé não tem nada a ver com se levantar e abrir os olhos. Acordar, em espanhol, significa lembrar. Que o antônimo é esquecer. Em espanhol, esquecer é escrito assim. Vou colocar assim para vocês. Olvidar. Olvidar quer dizer esquecer. Olvido quer dizer esquecimento. Então, quando eu digo me acordei, vou colocar essa frase por inteira. Preste atenção. Me acordei de regalar a una persona. Me acordé. Acordar, el verbo acordar, no es levantar y abrir los ojos. Em espanhol, o nome disso é despertar. Acordei quer dizer me lembrei. De regalar. Regalar, no português, quer dizer, vem da palavra regalo. Regalo. E aí? Regalo quer dizer presente. Então, me lembrei de presentear a uma pessoa. Então, mesmo que eu falasse essas palavras e não tivesse a destreza de ler, eu não conseguiria fazer a tradução dessa palavra. Então, essas 4 destrezas é o primordial para que você venha desenvolver o espanhol mais fácil, mais rápido. Eu coloquei o tema do vídeo como 3 passos exatos para que você venha aprender a língua espanhola. 3, você achou muito 3? Pois eu estou ensinando para vocês um único método, uma única forma. Então, quem criou uma expectativa, ai meu Deus, 3 é muito pouco, 3 passos para aprender espanhol. Então, eu estou dando um único passo. Aprenda as 4 habilidades do idioma, as 4 habilidades de você aprender e desenvolver a língua espanhola dentro de você. Como, professor? Falando. E outra coisa, sobre o método falar, a destreza da habilidade falar, vou colocar as 4 habilidades. Vou deixar o quadro aqui. E vou passando as páginas só. A primeira destreza, falar. Presta muita atenção. Você que é tímido, você que é tímida, tem dificuldades de falar, de colocar, externar o que você está pensando, você tem que acabar com isso. Ninguém aprende a falar espanhol sem falar. É impossível. Então, tem pessoas que estudam muito, desenvolvem a habilidade de ler, desenvolvem a habilidade de escrever, mas quando vai se comunicar, diz, ai, tem vergonha de falar. Ah, eu estou com vergonha. Tem vergonha de falar, mas como você vai aprender a falar se você não quer nem tentar a falar? Então, esse método, essa destreza, falar, é muito importante. E toma cuidado, se você é tímido, eu, aos meus 16, 17 anos, eu era muito tímido e eu percebi que eu sendo tímido ou não, a outra pessoa que eu estava me comunicando não sabia. Nem ele precisava saber que eu era tímido. Comecei a dar aula aos 18 anos e quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, antes de entrar na sala de aula, eu já tinha muito conhecimento de gramática, muito conhecimento de ortografia e antes de eu entrar na sala de aula eu pensei, ah meu Deus, eu sou muito tímido, vou começar a suar, vou começar a gaguejar, os assuntos vão sumir da minha mente. E antes de eu entrar na sala de aula, eu fechei meus olhos, sabia que do outro lado da porta existiam 40 a 50 alunos e eu pensei, eu sou tímido, eu tenho dificuldades de desenvolver a habilidade de falar. Mas o que é que eu pensei? Por mais dificuldade ou por mais timidez que tivesse da minha parte, os meus alunos que estavam prestes a escutar minha aula,
Eles não sabiam. Então, eu só preciso falar, abrir a boca e falar. Para falar, eu vou te dar um conselho. Você tem que estudar o alfabeto fonético. Isso mesmo. Eu vou colocar, nos próximos vídeos, eu vou desenvolver o melhor método para que você aprenda o alfabeto fonético da língua espanhola. Se você aprende o alfabeto fonético, vai aumentar 50% de chance de você aprender a falar todas as palavras em língua espanhola em apenas uma semana. Uma semana você vai falar todas as palavras da língua espanhola, mesmo que você não saiba o significado. O que eu estou dando ênfase aqui é que você vai aprender a pronunciar as palavras, simplesmente com a aula do alfabeto fonético. Assim você vai saber como se pronuncia a letra A, o B, o C, o D, o alfabeto inteiro da língua espanhola, e vamos trabalhar a junção dessas palavras, tá bom? Então, pessoal, chegou no finalzinho, tá no finalzinho da nossa primeira aula, de muitas que vão ocorrer, e eu coloquei como tema desse vídeo 3 exatos passos para que você venha aprender a desenvolver a língua espanhola. Então, eu coloquei 3 exatos passos para que você venha aprender a língua espanhola. Eu, quando cheguei aqui para dar aula para vocês, gerei essa expectativa de 3 exatos passos, mas eu resumi todos esses passos em apenas um. Desenvolva as 4 habilidades linguísticas. Esse é o maior segredo para que você venha desenvolver a forma de falar, a forma de escutar, compreensão, leitora e aí escrever. Você tem que estudar, se dedicar mais. Eu sei que, a princípio, é muito complicado você aprender. Geralmente, ninguém aprende as 4 de uma só vez. Você vai ter tendência e afinidade de acordo com como você movimenta, como é a sua semana, a sua vida secular, se é corrida demais, se você tem tempo para estudar. Você vai desenvolver geralmente 2, depois vai aprender a desenvolver a terceira e a quarta. Eu coloquei as 4 aqui, dei aula para vocês, mas não precisa estar na ordem que eu falei. Eu coloquei a falar, coloquei a segunda como escutar, terceira como ler e depois como escrever. Não precisa estar necessariamente nessa ordem, mas eu poderia dizer para vocês que os 3 passos seriam: primeiro, dedicação; segundo, gana, desejo, querer; e o terceiro podia dar as habilidades. Então o que eu fiz? Resumi tudo, porque se você quer aprender espanhol, se você está vendo esse vídeo, já é claro que você tem desejo de aprender. Está notório que se você chegou até aqui no finalzinho desse vídeo, é que você já tem gana, já tem desejo. E você precisa ter um pouco mais de dedicação para estudar espanhol da forma fácil, da forma correta, sem precisar estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos um idioma, às vezes um curso superior, e mesmo depois do diploma na mão, você ter vergonha de falar, você tem medo de entrar na sala de aula, ou se comunicar com um professor de língua espanhola, ou alguém nativo. Eu vou te ajudar a perder esse medo, eu vou te ajudar a você ter mais vontade e ser mais desenrolado para poder ter mais segurança na fala, mais segurança na parte auditiva, e assim você se conectar com várias pessoas no mundo que falam espanhol e está precisando de você. Talvez a pessoa que você está precisando para o seu sucesso está precisando somente de uma conexão, e o espanhol pode ser a conexão que vai ligar você ao mundo. Então, eu vou colocar isso aqui, vou preparar toda essa aula aqui, vai ficar gravada. Vocês que quiserem acessar depois, vai ter link, vai ter meu Instagram, vou deixar minhas redes sociais aqui para que vocês não percam contato comigo. Quem quiser compartilhar, compartilha esse vídeo. Tem pessoas na sua vida que concluíram o curso de espanhol, tem pessoas na sua vida que tem muita vontade de aprender espanhol e ela não tem uma pessoa, um referencial de como aprender. Eu mesmo, se você colocar aprender espanhol e colocar formas de como aprender espanhol no YouTube, que eu acredito que é a rede mais fácil de você se comunicar, mais ter acesso, existem muitos professores que ensinam um único assunto em 50 minutos. Existem professores que ensinam um assunto em 30 minutos. Existem professores que, não estou totalizando, mas existem professores sem foco, sem objetivo na hora de ensinar. Coloca cachorro no vídeo, gatinho no vídeo e fica interagindo com os gatos, cachorros. Então, perde realmente o foco. Eu quero fazer você render o seu tempo, otimizar os seus estudos para que você venha aprender espanhol o mais rápido possível. Então, hasta la próxima.